Vamos nós de aula 12. A aula 12 é uma aula que eu acho que é uma, se não for a mais, é uma das mais cansativas, porque ela tem bastante informação, ela tem bastante coisa. Tem umas 3 folhas de resuminho dela. As outras tudo é uma folhinha só. Então vamos lá. A aula 12, qual é o título da aula 12 que eu não esqueci de anotar? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Aula 12, aula 12. Aula 12, o título é Equações, Inequações, Sistemas de primeiro e segundo graus. Então é bastante informação. A gente vai ver equação de primeiro grau, equação de segundo grau, inequações de primeiro e segundo grau e sistemas de equações de primeiro e de segundo grau. Então ela tem bastante coisa. Então vamos para o início. Essa é a aula 12. Inicialmente, o que a gente vai ver? Equações de primeiro grau. Deixa eu botar aqui. Equações de primeiro grau. Eu vou botar lá a caneta e vou torcer para dar certo, porque esse Drocô hoje está mais louco que nunca. Então vamos lá. Equações do primeiro grau. O que é uma equação do primeiro grau? Qual a fórmula genérica de uma equação de primeiro grau? A fórmula genérica é essa, ó. A fórmula genérica, ela diz o quê? Ela é ax mais b é igual a zero, tá? Em que o a, ele tem que ser diferente de zero. Até porque se o a for zero, eu vou zerar o x. E aí não tem equação, né? Porque não tem nem x para encontrar. Não tem nem raiz para encontrar. E aí vai ficar só um número igual ao outro. Beleza. Essa é a equação de primeiro grau. Então é aquela equação em que o x, ele não está elevado a nada. Está elevado a 1. Na verdade, não precisa mostrar. Então, por exemplo, uma equação x mais 1 igual a 0. X mais 2, que é igual a 3. Então, qualquer equação em que o x, se ele não tem um expoentezinho aqui em cima visível, porque na verdade ele tem, ele é 1, quando não aparece o expoente é 1. Que não tem visível é uma equação de primeiro grau, certo? Em que a incógnita não tenha um expoente visível. Beleza, é uma equação de primeiro grau. E como ela é uma equação de primeiro grau, ela tem uma única raiz. Quando eu igualo a zero, eu encontro um único valor para x, né? E aí a gente vai ver alguns exemplos para a gente conseguir encontrar os valores de x. O exemplo mais básico de todos é se eu tenho, por exemplo, um x mais 1 que é igual a 10. Qual o valor de x? X para cá, número para lá, 10 menos 1, x igual a 9. Pronto. Encontrei a raiz da equação do primeiro grau, né? E aonde que vem a dificuldade? Tem como dar uma dificultada, sim, mas a equação de primeiro grau é bem simples. Como que eu consigo dar uma dificultada? Quando eu tenho uma equação de primeiro grau na fração. Então, ó, um outro exemplo pra gente aqui agora de equação de primeiro grau, pra gente resolver, pra gente poder lembrar. Da apostila também. Um exemplo, ó, 2x sobre 3, essa é a equação de primeiro grau, mais 3 sobre 2, que é igual a x sobre 2, mais 5 sobre 3. Então, ó, eu tenho uma equação de primeiro grau, não tem? Porque o x, ó, ele tá só elevado a 1. Não tem outro valor aqui em cima. Então, é de primeiro grau. Como que eu faço para resolver esse nosso problema? Primeiro ponto, eu preciso resolver essas frações. Então, eu preciso fazer um MMC desse lado e desse lado aqui. Transformar essas duas frações em uma só. E aqui também. Tá? Eu vou te mostrar o porquê. Então, vamos lá. Eu vou fazer um MMC desse lado aqui. Vamos fazer por partes, pra gente poder ver. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Então, ó, eu vou fazer um MMC desse meu primeiro, tá? Vou botar um asteriscozinho, só tá quase descarregando. Deixa eu botar o carregador aqui. Coloquei um asterisco pra gente poder ver aqui. Então, eu vou fazer um MMC dessa parte do lado de cá, que é o quê? São os valores de 2x sobre 3 mais 3 sobre 2. O que eu vou fazer? Um MMC de 3 e 2. Na verdade, nem precisa fazer. Acho que eu falei com esse MMC. A gente coloca os denominadores assim, ó, um ladinho do outro. E vê os números primos disponíveis. Quais os números primos que a gente tem? A gente pode até memorizar isso aqui. Eu acho que vale a pena porque não é muita coisa. 2, 3, 5, 7 e 11 são os mais comumente usados. Geralmente não passa muito disso. Pode passar, mas é mais raro. E qual a definição de números primos? São números que só são divisíveis por ele mesmo ou por 1. 2, por exemplo, é um número primo. Por quê? Se eu divido 2 por 1, eu tenho quanto? 2. Se eu divido 2 por 2, eu tenho 1. Agora, se eu divido 2 por qualquer outro número, não vai me dar um número inteiro, vai dar um número quebrado. 2
2 dividido por 3 vai dar 2/3, né? Vai. Que é equivalente a 0,6666666. Então, vai dar sempre um valor quebrado. Qualquer outro valor que eu tente dividir 2 não vai dar um número inteiro. O mesmo acontece com 3, 5, 7, 11, porque eles são números primos, que só são divisíveis por ele mesmo ou pelo número 1. Então, nesse caso aqui, ó, o que eu ia fazer, MMC? Eu começo a olhar os números primos disponíveis. Primeiro, eu testo 2. Bota aqui o 2. Tem algum número que dá para dividir por 2? Tem. Então, ó, o 2 é dividido por 2. O 3 não é, então o 3 eu só repito. Né? E aí, 2 dividido por 2, 1. Dá pra continuar usando 2? Não, porque 3 dividido por 2 vai dar um número quebrado, tem que dar um número inteiro. Então, vou olhar o próximo número primo disponível, que é 3. Vou colocar 3 aqui. Vamos ver se dá. 3 dá pra dividir por 3? Dá. 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, pronto, fiz o MMC. E aí eu venho e multiplico. 3 vezes 2, 6. Encontro um novo denominador, que vai ser a soma dessas duas frações. Tá? Nesse caso aqui, a gente nem precisava fazer MMC. Por quê? Porque os denominadores dessas frações são números primos. Então, eles só vão ser divisíveis por ele mesmo ou por 1. Então, o 3 só vai ser dividido por 3. E o 2 só vai ser divisível por 2. Então, não precisava. Era só quando eu tenho só números primos no denominador das frações que eu quero fazer, eu posso multiplicar os denominadores. Não preciso fazer isso daqui, que vai dar no mesmo. Mas eu tenho que ter só números primos. Se eu tivesse, por exemplo, 2x sobre 3, mais 3 sobre 2, mais, sei lá, 3 sobre 4, eu tenho que fazer o MMC, porque 4 não é número primo, porque 4 é divisível por 4, por 1 e por 2. Então, foge a regra. Mas, no caso, quando eu tenho só números primos, a gente pode memorizar aqui assim, a gente pode multiplicar direto. Então, 3 vezes 2, 6. Eu vou fazer a minha soma de frações, ó. 6 dividido por 3 é igual a 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Certo? 6 dividido por 2 é igual a 3. Vou multiplicar aqui. 2 vezes 2x vai ser igual a 4x. Mais 3 vezes 3, 9. Então, aqui vai ficar o quê? 4x mais 9 dividido por 6. Então, esse nosso lado aqui vai ser substituído por isso, tá? Que é igual, ó. Vou fazer um MMC bonitinho, vou somar essas duas frações desse lado de cá, tá? Então, vou chamar isso aqui, vou botar verdinho nele. Pera aí. Ó, mesma coisa do lado de cá. Asterisco. Asterisco. Então, vai ficar x sobre 2 mais 5 sobre 3. Preciso fazer um MMC de 2 e 3? Não, porque são números primos, ó, tanto 2 quanto 3. Então, é só multiplicar. 2 vezes 3, 6. Mesma coisa daqui. 6 dividido por 2... 6 dividido por 2 vai ser igual a 3. 3 dividido por 3... 6, perdão, dividido por 3 é igual a 2. Então, eu vou multiplicar. Vamos lá. 3 vezes x é igual a 3x. Mais 5 vezes 2, 10. 10. Então, ó, encontrei o outro lado. O que eu vou fazer? Vou igualar. Por quê? Se essa fração aqui, se essa fração mais essa é igual a essa fração mais essa, então a soma dessa fração, essa, vai ser igual a essa aqui de baixo. Só fiz separadinho pra gente poder entender e ficar mais didático. Então, vamos botar aqui bonitinho. Como é que a gente vai colocar? Aqui, esse lado de cá, ó, que é 4x mais 9 dividido por 6. Então, aqui, 4x mais 9 dividido por 6 é igual ao outro lado, que é 3x mais 10 dividido por 6. Que é igual a 3x mais 10 dividido por 6. Agora a gente vai resolver. Isso aqui é uma equação de primeiro grau. E ela é simples, ela é bem fácil. Só que a gente tem como dificultar um pouco de duas formas. Uma, fazendo isso, né? Fazendo uma equação que tem que resolver fração, lidar com fração, MMC. E tem uma que é mais difícil um pouquinho, que no caso a minha incógnita está no denominador, que é a próxima que a gente vai ver. Essa aqui não tem nada demais não, só a MMC dos dois lados e acabou. Então aqui, ó, 6 e 6. Eu posso cortar direto ou eu posso te mostrar aqui agora, ó, o que eu vou fazer.
vou passar o 6 que está dividindo para lá multiplicando. Então, vai ficar 4x mais 9 é igual a 3x mais 10 dividido por 6 vezes 6. Ó, o 6 estava dividindo, passei para lá multiplicando. Posso cortar, né? Tenho 6 no numerador e 6 no denominador. Posso cortar. Então, o que isso significa? E é por isso que a gente fez a MMC. Porque se eu tenho um denominador igual a outro denominador e só tenho isso daqui, eu posso cortar um pelo outro. E vou considerar só os numeradores. Porque quando eu passo para lá, corta. Então, vai ficar aqui 4x mais 9 é igual a 3x mais 10. Certo? Vou passar o x para o lado, né? As incógnitas para um lado e a letra para outro. E o número para outro. Então, vai ficar 4x, o 3 passa para cá como menos 3x, 10 menos 9. 4x menos 3x é igual a x. 10 menos 9 é igual a 1. Pronto. Encontrei o resultado na minha equação do primeiro grau. O que eu fiz para isso? Só fiz um MMC das frações. Eu peguei a minha fração e fiz um MMC entre as duas frações. Quando eu fiz o MMC, eu igualei as duas, bonitinho assim, e resolvi. Cortei os denominadores e resolvi, isolei o valor de x. Beleza. E por último, minha equação do primeiro grau, que eu achei importante a gente ver, é quando a gente tem uma que a gente chama de equação fracionária do primeiro grau. Que é o quê? É quando eu tenho a incógnita, a letra, no denominador. Então, por exemplo, ó, se eu tenho aqui a fração 2 sobre 3 menos x, somada por 3 sobre 2, que é igual a 0. Como que eu faço para encontrar o valor de x? Né? Nessa situação nossa aqui. Como é que a gente faz esse nosso problema? Seguinte, eu vou multiplicar eu vou fazer um MMC disso aqui, né? Eu vou fazer a soma disso aqui. Vou fazer aqui embaixo quietinho. Então, vamos lá. Fazer um asteriscozinho de novo. Para resolver isso aqui. Asterisco. Vamos lá. 2 sobre 3 menos x mais 3 sobre 2. Como é que a gente vai fazer? Por hora, pra gente, a gente vai só multiplicar os denominadores. Eu acho que não vai cobrar muito além disso pra você. Aqui pela sua apostila mesmo. Então, a gente vai multiplicar os denominadores. 3x vezes 2. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Cadê? 3 menos x vezes 2. Então, ó, esse vai ser o nosso novo denominador. O que a gente vai fazer agora? Mesmo procedimento que a gente faz com a soma de qualquer outra fração. Que o denominador não seja uma incógnita. A gente vai pegar esse novo denominador e dividir por cada um dos denominadores, né, separados. Então, ó, 3 menos x vezes 2 dividido por 3 menos x. O que isso significa? Deixa eu botar uma folhinha aqui no cantinho, pra gente poder ver. Ó, 3 menos x vezes 2 dividido por 3 menos x. É isso que a gente está fazendo. Ó. O que vai acontecer? A gente pode cortar o 3 menos x com 3 menos x. Nosso resultado vai ser 2. Então, aqui em cima, 3 menos x vezes 2 dividido por 3 menos x é 2. E agora, 3 menos x vezes 2 dividido por 2 vai ser o quê? 3 menos x vezes 2 dividido por 2. Eu vou cortar o 2 com 2 e o resultado vai ser 3 menos x. Então, aqui, ó, 3 menos x. Peguei isso aqui e dividi. Certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai multiplicar. Vai multiplicar isso aqui, ó. E vai ficar como? 2 vezes 2, 4, mais 3 menos x, até botar aqui, ó. 3 menos x vezes 3. Certo? Resultou nisso daqui. Então, vamos arrumar aqui bonitinho. O que isso significa? Que eu fiz essa soma, né? Eu fiz essa soma. E essa soma é igual a 0. Então, qual é o resultado dessa soma? Isso aqui. Então, isso aqui é igual a 0, né? Só vou substituir, é a mesma coisa. Então, eu posso escrever dessa forma aqui, ó. Em que 4 mais 3 menos... Tô nem arrumando agora, depois eu arrumo. Vezes 3, dividido por 3 menos x vezes 2 é igual a 0. E aí, os nossos problemas vão estar encerrados. Por quê? Porque eu vou pegar o denominador, que está dividindo, e passar para lá multiplicando. Quando eu pego e multiplico qualquer coisa por 0, o que acontece? Zera. Então, eu vou zerar meu denominador. E aí, vai ficar uma equação de primeiro grau simplesinha. Ó, eu vou pegar aqui e vou fazer 4
mais 3 menos x vezes 3. É igual a 0 vezes 3 menos x vezes 2. Então, eu passei isso aqui para lá. Esse lado aqui vai zerar. Deixa eu continuar na próxima folha. Esse lado aqui vai zerar. Então, vai ficar o quê? 4 mais 3 menos x vezes 3 é igual a 0. Então, isso aqui vai multiplicar, vai dar 0. Aí é sussa, né? É só a gente pegar e fazer aqui, ó, distributiva. 4 mais distributiva. 3 vezes 3, 9, menos x vezes 3, 3x, que é igual a 0. Certo? Então, vai ficar o quê? Menos 3x é igual a... O 4 vai passar para lá como menos 4, o 9 como menos 9. Então, menos 3x é igual a 9, 10, 11, 12. 13. Cadê? Menos 13. X vai ser igual a... Menos x vai ser igual a menos 13 dividido por 3. Multiplicando por vezes menos 1, x vai ser igual a 13 dividido por 3. O resultado é esse aqui mesmo. Então, qual o valor de x? 13 dividido por 3. Como que a gente encontrou isso? Com as equações fracionárias, que a gente tem a incógnita no x. A gente multiplica os denominadores, igual a gente faz uma soma de fração normal, né? E divide o denominador por cada um, multiplica o mesmo procedimento. E depois, quando a gente for fazer, a gente vai eliminar nossa incógnita no denominador. Mesmo que não seja 0 aqui, eu vou multiplicar para lá, né? Vou multiplicar o denominador por valor de cá. Então, eu vou tirar a incógnita do denominador, que é o nosso objetivo, porque com ela no denominador a gente não consegue resolver. A gente tem que passar ela para o numerador. Então, enfim, o resultado deu 13 sobre 3. O segundo tópico dessa aula, a gente já viu a equação de primeiro grau, é a questão dos sistemas de equação do primeiro grau. Vou escrever aqui. Estou indo na caneta agora, porque eu estou dando mais certo. Sistemas de equações do primeiro grau. Tá? Sistema de equações do primeiro grau. Como que a gente faz isso? Sistema de equações do primeiro grau. Vamos lá. A gente tem dois métodos para resolver, que é o método da substituição e o método da adição. O que seria o sistema de equações do primeiro grau? Seguinte, a gente consegue resolver. Por que a gente consegue encontrar o valor de x? Por que a gente pega aqui e pega, ó, x mais 1 igual a 2 e descobre que o x vai ser igual a 2 menos 1, né? Que vai ser igual a 1. Por que a gente consegue fazer isso? Porque a gente tem apenas uma incógnita, certo? A gente consegue descobrir o valor de x porque a gente tem somente uma incógnita. Se a gente tivesse aqui, ó, x mais y mais 1 é igual a 2. Passo 1 para lá, fica x mais y é igual a 2 menos 1, x mais y é igual a 1. O que a gente descobriu aqui? Que o x somado com y vai dar igual a 1. Mas a gente não sabe o valor de x nem de y. Pode ser que o x valha 0,5 e o y 0,5. Pode ser que o x valha 0,2 e o y 0,8. A gente não sabe, a gente sabe que a soma dos dois é igual a isso. E como que a gente consegue descobrir x e y? Não tem como se a gente tem somente uma equação. E aí que entra a nossa questão. A gente consegue descobrir o valor de x aqui, porque a gente tem... Érica, eu vou tentar de novo, porque meu celular está aquecendo muito, eu não sei porquê. E eu tive que parar. Ele cancelou o vídeo, né, que eu tava fazendo, falando que ele tava super aquecido e que eu não tinha como continuar. Ele ia ser fechado, né? Eu esperei dar uma acalmada, ele tá muito quente. Ai, Jesus amado. Tá, o que eu tinha falado? Eu até me perdi no meio da história. Sim, eu tava falando, fiquei um tempão aqui esperando me dar umas piadinhas. Eu tava falando que a gente consegue encontrar o valor da incógnita x aqui, porque eu tenho uma incógnita e uma equação. Então, eu consigo isolar essa incógnita. No caso, quando eu tenho x mais y, eu tenho duas incógnitas e uma única equação. Então, eu não consigo encontrar o valor de x e o valor de y. Eu consigo encontrar o valor da soma dos dois, ou da subtração dos dois, de uma operação entre os dois. Mas eu não consigo encontrar o valor individual de cada um. Como que eu consigo encontrar isso? Se eu tenho duas equações. Então, eu consigo encontrar as minhas incógnitas se o meu número de equações é igual ao número de incógnitas. Então, por exemplo, se eu tenho
x e y, para poder encontrar o valor de x e de y, eu preciso de duas equações. Né? Tenho duas incógnitas, duas equações. Três incógnitas, três equações. Mas aí já é outro sistema, entre matriz, entre um monte de coisa. Nosso interesse aqui são duas, que são sistemas de primeiro grau, né? De equações de primeiro grau com duas incógnitas. Então, como é que a gente faria? Nesse nosso caso aqui, ó, x mais y é igual a 1, a questão que foi mostrada, a questão que do nosso contexto, quando a gente for precisar utilizar isso, ela vai ter que dar outra equação, ou ela vai ser contextualizada, a gente vai ter que descobrir, mas, por exemplo, a gente pode pegar que x menos y seja igual a 0,5, por exemplo. Então, aí, eu tenho outra equação, e como eu tenho duas equações, eu consigo descobrir o valor de x e y, é só eu montar um sisteminho, ó, x mais y é igual a 1, e x menos y é igual a 0,5, e eu monto um sistema para eu resolver. E como que eu resolvo esse sistema? Eu só consigo encontrar o valor de x e y porque eu tenho um sistema de duas incógnitas e duas equações. E como que eu descubro esse valor? Tem dois métodos, que é o método de substituição e o método da adição. Eu vou dar um exemplo de cada um aqui agora. Então vamos lá, vamos nós. Método da substituição. Método... Nossa, eu botei aqui. Método da substituição. O que o método de substituição fala? Vou dar um exemplo de sistema. Digamos que eu tenho um sistema em que 3x mais 2y é igual a 135 e 4x menos y é igual a 15. Como que eu faço para descobrir isso pelo método da substituição? Pelo método da substituição, a gente vai ter que isolar, a gente tem que escolher uma dessas incógnitas para isolar. Ou x ou y na primeira ou na segunda equação, né? Fica a nosso critério. Só que a gente pode ter uma malícia para descobrir isso, para poder optar por qual a gente vai isolar. Porque olha só, se eu venho aqui e isolo 2x, se eu isolo o y, perdão, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que passar o 3x para lá e vou ter que passar o coeficiente 2 para cá dividindo. Isso aqui. Então, y vai virar uma fração. E a gente sabe que é enjoado trabalhar com fração, então a gente evita. Então, qual é o melhor para a gente isolar aqui no método da substituição? Esse y daqui. Porque ele é o único que não tem um coeficiente aparente na frente. Então, não vai gerar uma fração. Então, vamos lá. A gente vai optar, ó. Só que se eu quero, não quero. Eu quero isolar o x aqui de 3x. Pode? Vai dar certo? Vai. Só vai ser mais trabalhoso. Então, eu vou optar por isolar esse y. Como que eu faço? O que eu faço com isso daqui? Eu faço o seguinte... ó, y vai ser igual a menos y, né, vai ser igual a 15 menos 4x. Passei o 4x para lá, subtraindo. Menos y é igual a 15, e aí eu venho e multiplico aqui por vezes menos 1. Então, fica aqui mais y é igual a menos 15 mais 4x. Pronto, isolei y. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse valor de y na equação de cima, né? Tem que sempre ser a outra equação, não a que a gente isolou. Então, ó, a outra equação é o quê? 3x mais 2y é igual a 135. Aonde tem y, eu vou colocar o valor de y. Então, vai ficar 3x mais 2 vezes... Quem é y? Menos 15 mais 4x, menos 15 mais 4x, que é igual a 135, né? 3x é mais 2 vezes menos 15, 2 vezes menos 15, é igual a menos 30. Estou sem um corretivozinho, mas eu apaguei isso aqui, tá? É 3x menos 30. 2 vezes 4x é igual a mais 8x, que é igual a 135. Então, vai ficar, ó, 3x mais 8x é igual a 11x. 135, ó, o menos vai passar para lá como mais 30 fica igual a 11x, que é igual a 165. 165 dividido por 11, x vai ser, portanto, x vai ser igual a 15. Então, descobri o valor de x.
E para descobrir o valor de y, eu pego o valor de x e volto nesse y que eu isolei lá no começo. Então, fica y é igual a menos 15 mais 4 vezes x. E quem é x? X é 15. Então, ó, 15. Y vai ser igual a menos 15. 4 vezes 15 vai dar igual a 60, né? Mais 60. Y vai ser igual a 60 menos 15, 45. Então, eu descobri que o meu x, ele é 15 e o meu y é igual a 45. Agora sim eu consegui encontrar o valor de cada uma das nossas incógnitas separadamente. Por que eu consegui fazer isso? Porque eu apliquei o sisteminha em que eu tenho duas equações e duas incógnitas. Então, eu consegui encontrar o valor dos dois. E esse é o método da substituição. Por quê? Porque eu isolo uma incógnita e depois que eu encontro o valor, eu substituo o valor encontrado nessa incógnita que foi isolada. Eu encontro os dois valores. O outro método é chamado de método da adição, que por sinal o pessoal geralmente prefere. Não sei por quê. Eu já até acostumei a fazer adição. Antigamente só fazia pela substituição. Mas tanto que o pessoal faz com adição, que o aluno prefere, todo mundo prefere, eu já me habituei a fazer o da adição. Hoje em dia eu me pego fazendo da adição e não da substituição. Mas eu gostava mais da substituição quando eu estudava. Eu estava na escola. Então vamos lá. O da adição, deixa eu pegar outro exemplo aqui. Se eu tenho, por exemplo... Deixa eu ver. Eu vou pegar o mesmo. Não vou pegar outro, não. Vou pegar o mesmo pra gente poder ver isso aqui. Então, se eu tenho o mesmo coisa, ó. 3x mais 2y é igual a 135. E 4x menos y é igual a 15. Peguei a mesma, pra que a gente tenha que ver se dá o mesmo resultado. A gente viu que x no outro deu 15 e y 45. Tem que dar o mesmo. Porque aqui é só um método diferente, mas o método são caminhos distintos para a gente poder seguir, mas o resultado tem que dar o mesmo. Método da adição. Então, como que a gente faz isso no método da adição? Seguinte, no método da adição, a gente só precisa que ou x, vai optar, ou x ou y fiquem iguais, com o mesmo valor, mas sinais contrários. Como assim? Eu vou optar por x ou por y. Mesma história de antes. A gente sempre opta, geralmente, pelo valor que não tem coeficiente na frente, porque ele é mais prático da gente trabalhar. Então, ó, eu vou escolher esse y aqui. Vou escolher os y, né? Ao invés do x. E, no caso, vou escolher para multiplicar no daqui de baixo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar esse y igual ao y de cima com sinais trocados. Esse aqui é o ideal para a gente optar. Por que ele é o ideal para a gente escolher? Porque os sinais já estão trocados. Já temos menos um trabalhão aí. E ele não tem um coeficiente aqui, então eu vou precisar multiplicar o de baixo. Porque, ó, se eu venho aqui embaixo e multiplico isso aqui por 2, eu vou ficar com menos 2y e vou conseguir o que eu quero. Que são o mesmo valor e sinais trocados. Agora, por exemplo, se eu escolho x, o que vai ter que acontecer para eles ficarem com o mesmo valor em cima e embaixo? Eu vou ter que multiplicar nos dois. Então, ó, eu vou até te mostrar aqui. Eu vou trabalhar com y, tá? Mas eu vou fazer os dois para você ver. Então, ó, se eu quero deixar o y de cima e o de baixo igual, como é que eu faço? Eu vou olhar, vou até montar aqui embaixo. 3x mais 2y é igual a 135. 4x menos y é igual a 15. Como que a gente faz isso? Vou optar pelo y primeiro. Então, ó, o que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar. Eu vou ter que mexer. A gente manipula o sisteminha até que ele fique do jeito que a gente quer. Então, eu vou multiplicar esse aqui de baixo por 2. Por quê? E lembra que eu tô focando em deixar... Eu foco na letra que eu quero deixar igual. No meu caso, é o y. Só que quando eu vou mexer, eu tenho que mexer em toda a linha. Então, eu tenho que mexer na equação inteira. Então, eu vou multiplicar toda essa segunda equação por 2, ó. Vai resultar nesse outro sisteminha aqui. Que sisteminha é esse? É o sisteminha em que em cima eu vou repetir, porque eu não mexi em nada. 3x mais 2y é igual a 135. E embaixo eu vou multiplicar tudo por 2. 4x vezes 2, 8x. Menos y vezes 2, menos 2y. 15 vezes 2, 30. Pronto. Mexi em tudo, me gerou uma nova linha aqui, né? De novo sisteminha. Só que a gente conseguiu o que a gente quer, ó. Dois valores com o mesmo valor numérico, sinais diferentes. Dava pra eu fazer isso com x? Claro que dava. É que eu não encontrei o resultado ainda. Só deixei ele do jeito prontinho pra gente resolver a questão.
Dava para optar por x? Dava, mas daria mais trabalho. Por quê? Olha aqui, vamos ver aqui. Olha o que ia acontecer com x. 3x mais 2y é igual a 135, né? 4x menos y é igual a 15. Eu optei por deixar os valores de x igual. Então, o que eu teria que fazer? Primeiro, eu vou olhar se os sinais são iguais. E são. Né? Aqui é positivo e aqui também, se não está aparecendo. Então, um deles eu tenho que multiplicar por menos. Né? Com o sinal negativo, para trocar o sinal. Tanto faz de cima quanto de baixo. Eu vou botar por de cima. E aí, o que a gente faz para considerar, para deixar os valores iguais? Como eu tenho dois coeficientes aparentes, eu tenho aqui o 3 e aqui eu tenho o 4. Nesse nosso exemplo do y, eu só tinha um aparente. Então, eu podia multiplicar só no de baixo, que eu não tinha, pelo valor de cima, que já ficaria igual. Ó. Aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar o de cima pelo coeficiente do de baixo, que me interessa, né? E multiplicar o de baixo pelo coeficiente do de cima. E como os sinais são iguais, eu vou escolher um dos dois para botar negativo. No meu caso, eu vou botar o de cima. E aí vai me gerar um novo sisteminha. Ó, e como é que esse sisteminha vai estar? Vou ter que fazer a multiplicação. Ó. 3 vezes menos 4, 3x vezes menos 4, menos 12x. Mais 2y vezes menos 4 é igual a menos 8y. 135 vezes menos 4 é igual a menos 540. Agora aqui embaixo, ó, vou multiplicar por 3. 4x vezes 3, 12x. Menos y vezes 3, menos 3y. 15 vezes 3, 45. Olha só, consegui também o que eu queria. Deixei o x igual com os sinais trocados, né? Então, tanto faz, só que aqui eu tive que multiplicar as duas linhas, ainda inverter um sinal. Aqui eu só tive que multiplicar uma linha de baixo. Os sinais já estavam invertidos e aqui embaixo não tinha coeficiente aparente, então é só multiplicar por 2. Beleza? Então, vou resolver isso daqui, que é do nosso interesse agora. Então, aqui eu tenho 3x mais 2y, que é esse primeiro que eu deixei o y igual a y. 3x mais 2y, depois que eu multipliquei, mexi no sisteminha, igual a 135, e 8x menos 2y é igual a 30. Tem que pegar essa mesa digitalizadora logo, porque esse celular não está aguentando pro tranco. Então, vamos ver aqui, né? Então, a gente vai optar por esse daqui. Como é que a gente faz isso aqui? A gente já manipulou, ó, já mexeu, já multiplicou, já virou esse sistema. E agora a gente simplesmente soma, por isso que ele é método da adição. A gente vai somar a equação de cima com a de baixo. Como assim? Vai ficar aqui, ó, somando. Ó, 8x mais 3x é igual a 11x. Mais 2y menos 2y é igual a 0. Então, a gente vai zerar o y. O y não entra na nossa história aqui. Né? Vai dar 0, nem precisa colocar. 135 menos 30... Perdão, 135 mais 30 vai dar igual a 165. X, portanto, vai ser igual a 165 dividido por 11. X, então, é igual a 15, que é exatamente o mesmo valor que a gente encontrou no método da substituição. Lembra? A gente isolou e encontrou isso daqui. E como é que a gente faz para descobrir isso? A gente volta no sistema original, isso é muito importante. A gente não deve voltar no sistema que foi manipulado para ficar dessa forma, tem que voltar no original. E a gente escolhe qualquer uma das duas equações para substituir. Eu vou optar pela equação de baixo, né? Novamente, porque eu quero encontrar y e é mais prática, não preciso fazer fração, nada disso. Então, vou fazer até aqui no cantinho. Né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar 4x menos y, que é igual a 15. Então, eu peguei a equação de cima e faço o quê? 4, onde tem x, eu boto 15, menos y, que é igual a 15. 4 vezes 15, 60, menos y, que é igual a 15. Então, vai ficar menos y é igual a 15 menos 60, que é igual a menos 45, vezes menos 1, y é igual a 45. Então, a gente descobriu agora também o valor de y, que x é igual a 15 e y é igual a 45. E no nosso método da substituição, a gente descobriu os mesmos valores, que x era igual a 15 e y era igual a 45, aqui, ó, na substituição. Então, tem esses dois caminhos pra gente seguir. E esse foi o nosso segundo tema. O primeiro, a gente viu a equação do primeiro grau, né? A gente viu exemplos de equações fracionárias também, que a incógnita está no denominador.
O segundo foi um sistema de equação no primeiro grau. Agora a gente vai ver a equação de segundo grau, como é que a gente resolve. Vamos lá. Equação de segundo grau. O que seria uma equação de segundo grau? É uma equação em que a incógnita é elevada a 2. Então, eu tenho x ao quadrado, basicamente. E eu vou ter duas raízes numa equação de segundo grau. Eu sempre vou ter duas raízes, né? Porque o x está ao quadrado, então tem dois valores de x. Como que a gente resolve uma equação? Primeiramente, qual a forma genérica de uma equação de segundo grau? É ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Sendo... Nossa, meu celular tá muito quente. Ai, meu Deus. Sendo que o quê? Que o nosso A, ele nunca pode ser igual a zero. Ele tem que ser diferente de zero. Porque a partir do momento que o meu A for zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Então, ó, eu vou zerar o x ao quadrado. E aí, o que vai acontecer? Vai passar a ser uma equação de primeiro grau. Então, o meu B pode ser zero, o meu C pode ser zero, mas o meu A não pode ser zero. Se o meu A for zero, então não é uma equação de segundo grau, tá? O primeiro ponto é esse. E como é que a gente faz para resolver uma equação de segundo grau? Na verdade, tem três caminhos, vamos assim dizer, né? Um caminho que funciona para qualquer equação de segundo grau, né, nos números reais, obviamente, é utilizar o método de Bhaskara, é utilizar a Bhaskara. E aí, como é que a gente faz para utilizar a Bhaskara? Seguinte, a gente coloca aqui, calma que minha mãe tá me chamando. Então, a gente coloca o quê? A gente coloca aqui, x é igual ao oposto de b, né? Para a gente encontrar o valor de x, a gente tem que seguir essa formulinha. X é igual ao oposto de b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. E quem vai ser a, b e c? A gente vai ver na equação, tá? E quem vai ser delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Por exemplo, nem peguei um exemplo aqui bonitinho pra nós. Deixa eu ver. Vamos nós, mais uma vez, com um pico um pouco ruim, que me atrapalhou bonito aqui, que eu tive que parar, tive uma pausa de uns 40 minutos. Mas aqui, quem acredita, sempre alcança. Voltamos. Então, a gente estava vendo aqui a maneira de resolver uma equação de segundo grau. Então, uma que é uma forma meio que genérica que dá para utilizar em quase todos os sistemas de equação de segundo grau é a fórmula de Bhaskara, né? E aí a gente pegou essa aqui é a fórmula genérica de uma equação de segundo grau, em que o A tem que ser diferente de zero. E para a gente encontrar o valor de x, a gente usa essa fórmula com isso daqui. Então, como é que a gente faria isso? Como é que a gente colocaria aqui? Simples. Por exemplo, se eu tenho uma equação de segundo grau, como por exemplo, essa equação aqui. Eu vou até colocar na outra folha. A gente precisa de espaço. Então, por exemplo, essa equação aqui. A equação em que de x ao quadrado menos 2x menos 3 é igual a zero. Isso é uma equação de segundo grau, uma equação de segundo grau. Aqui, ó, vamos comparar com a equação genérica. Como é que é a equação genérica? É ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, a gente comparando com uma equação de segundo grau genérica, a gente consegue descobrir quem é A, quem é B e quem é C, que coeficientes são esses. Então, aqui, ó, quem seria A? A seria o coeficiente aqui, né, que está junto com o x ao quadrado. No caso, se não está aparecendo, esse coeficiente é 1. Então, A é igual a 1. Quem que seria B? B seria, ó, está junto aqui. Então, o B seria menos 2. E o C, nosso C seria igual a menos 3. Tá vendo? Então, a gente consegue cada um dos coeficientes. Então, vamos lá. Nossa equação de segundo grau é x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. E como que a gente faria para resolver isso? Aplicando a fórmula de Bhaskara. A gente acabou de ver. Como que é a fórmula de Bhaskara? O que ela diz? Ela diz que x é igual ao oposto de b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Então, vamos lá. Vamos fazer nossa questão aqui.
Ó, para encontrar o valor de x. X vai ser igual ao oposto de b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Então, x, ó, quem é b? A gente até botou aqui. Quem é o valor de b? Menos 2. Oposto de b, é só eu trocar o sinal. Se é menos 2, o oposto vai ser mais 2. Mais ou menos delta dividido por 2 vezes a. Quem que é a? 1. Certo? E delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Sendo que, quem é b? Menos 2. Então, vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 3. Certo? Então, vamos calcular aqui delta. Vai ser igual, ó, menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Menos com menos, mais 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Delta vai ser igual a 12 mais 4, 16. Então, ó, aqui onde tem delta, eu vou colocar 16. Vai ficar que x é igual a mais 2, mais ou menos, raiz quadrada de 16, dividido por 2. Tá vendo? E x vai ser igual a mais 2, mais ou menos, raiz quadrada de 16 é o quê? É 4. 4 vezes 4 é 16, sobre 2. Então, quais são os valores de x que a gente vai ter? x1 vai ser mais 2. E aí, ó, os dois valores vão ser o que a gente vai escolher, ó. Primeiro sinal de mais 4 dividido por 2. 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. E x2 vai ser igual a mais 2. E agora a gente vai optar pelo menos aqui. A gente tem que escolher as duas opções. Então, menos 4 dividido por 2. 2 menos 4, sinais diferentes, diminui e repete no sinal do número maior. Então, 4 menos 2 é 2, o número maior é 4, o sinal é negativo, né? Dividido por 2, ó, que vai dar igual a menos 1. Então, quais são as minhas raízes? Quais foram os valores de x que satisfaz essa equação? É 3 e menos 1. Se eu venho na equação x ao quadrado menos 2x menos 3 e substituo aqui em x o valor de 3 e depois o valor de menos 1, vai dar certinho. Quando eu for fazer a conta, vai ser igual a zero. Então, eu encontrei as raízes da minha equação de segundo grau, através da fórmula de Bhaskara. Esse é o único caminho? Não, até porque esse método é mais trabalhoso, mas ele serve para resolver qualquer outro. E continuando aqui no nosso exemplo, essas são as raízes. E no nosso caso, a gente teve o quê? A gente encontrou duas raízes que são diferentes. Né? A gente encontrou x1 igual a 3 e x2 igual a menos 1. Por que isso aconteceu? Isso só aconteceu porque o delta foi maior que zero. Tá vendo? O valor de delta é um valor positivo. Quando o meu delta é maior que zero, eu encontro... Eu vou fazer essa relação pra gente aqui agora. Calma aí. Só um segundo. Quando eu tenho delta, né? Quando eu vou resolver em Bhaskara, e meu delta ele é maior que zero, eu vou encontrar duas raízes distintas, diferentes. Então, são duas raízes diferentes, como foi o nosso exemplo aqui, que uma era 3 e outra era menos 1. Quando o meu delta ele é igual a zero, ele zera, eu vou encontrar duas raízes, só que elas serão iguais, tá? Eu vou isolar, porque quando eu chego aqui, ó, meu delta vai dar zero, então vai ficar 2, se meu delta desse zero, ficaria 2 mais 0 ou 2 menos 0, daria no mesmo. Encontraria duas raízes igual a 1, no nosso caso. Então, quando o delta for igual a zero, eu vou encontrar duas raízes iguais. E quando o meu delta for menor que zero, o que vai acontecer quando o meu delta for menor que zero? Não vai existir... não vai... solução real. Então, a gente não tem como encontrar o valor de... Não tem como resolver essa equação essa fórmula de Bhaskara. A gente não tem como resolver esse negócio. Porque pra gente resolver, a gente vai ter que fazer uso dos números imaginários. Que aí não entra em números reais e é outro assunto, não é do nosso interesse. Então, a gente vai dizer que não admite solução nos números reais. Entendeu? Nem vai cair isso daqui porque não tem como. Tem uma brecha pra gente não precisar usar ele? Tem em algumas situações. Quais são elas? Vou te mostrar aqui agora.
quando eu tenho uma equação de segundo grau incompleta. Nesse caso, nossa, ela era completa. Por que ela é completa? Qual é a fórmula genérica da equação de segundo grau? 2ax² mais bx mais c igual a zero. A equação completa é quando nenhum dos valores, nem a, nem b e nem c, é igual a zero. Então, ela vai ser completa quando a, b e c forem diferentes de zero. Então, eu não vou zerar nenhum dos coeficientes. Então, ela está completinha. Então, esse único caminho de resolver é por Bhaskara. Mas quando eu tenho ou b, não tá focando, ou b ou c igual a zero, o a nunca, lembra? Porque se o a for igual a zero, não é uma equação de segundo grau. Mas o b ou c pode ser igual a zero. Se eu tenho b ou c igual a zero, tem outro mecanismo para a gente resolver, que não precisa utilizar a Bhaskara. Vou pegar 2 exemplos para a gente aqui agora. Então, vamos lá. Então, aqui está a nossa questão completinha, né? Em que nem a, nem b, nem c é igual a zero. Quando isso acontece, o único meio é usar Bhaskara. Porém, se eu tenho ou b ou c diferente de zero, eu tenho outros caminhos. E eu vou dar os exemplos aqui pra gente. O primeiro exemplo é quando o meu c ele é igual a zero. Quando o meu c... Como é que eu não tô focando? Quando o meu c ele é igual a zero, o que a gente faz? Quando o c é igual a zero. Como é que a gente pode resolver isso? A gente pode pôr o x em evidência. E eu vou dar um exemplo aqui pra gente. Pensa nessa equação aqui, ó. Vou botar ela de rosinha. Então, pensa nessa equação aqui. Que é a equação x² menos 3x igual a zero. Tá vendo? É uma equação de segundo grau. Por que é uma equação de segundo grau? O que me determina que ela é uma equação de segundo grau? Eu tenho x². E x², o 2 aqui é o maior expoente dessa equação. Né? Aqui é 2, aqui é 1 que não aparece. Então, ela é de grau 2. Então, é uma equação de segundo grau. Se eu tivesse um x ao cubo aqui, ela seria uma equação de terceiro grau, que conta pelo maior grau. No nosso caso, ela é de segundo grau. E vamos analisar ela com a fórmula genérica. Ó, eu tenho o valor de A? Tenho. No nosso caso aqui, A ela é o quê? A vai ser igual a 1, ó. Se não tá aparecendo, é 1. B é quem? B é igual a menos 3, ó. E C? Nem aparece. Então, meu C ele é igual a zero. Então, ela é incompleta. O que eu posso fazer para resolver quando ela é incompleta? Eu posso pôr o x em evidência. Como assim? Você concorda comigo que eu tenho x desse lado, do sinal de subtração, e tenho x desse lado, certo? Eu tenho x² e 3x. Eu posso pôr o x em evidência. Eu isolo o x, abro um parêntese, e aí o que eu vou fazer? Eu vou botar esses valores sem um x. Então aqui, ó, x². O que é x²? É x vezes x, certo? Se eu tiro um x, me resta o quê? Um x só. Menos, ó, se eu tenho 3x, eu preciso tirar um x. Se eu tiro um x, eu fico com o quê? Menos 3 só. Pronto, pus em evidência. O que isso aqui significa? Isso é uma maneira diferente de escrever essa mesma equação. Porque olha pra mim aqui, quando eu venho e coloco e faço x vezes x, o que eu vou ter? X². Quando eu faço x vezes menos 3, eu vou ter o quê? Menos 3x. Eu volto para a original. Então, eu só arrumei e escrevi de outra forma, né? Que a gente fala que tu colocou o x em evidência. Tá evidente aqui na frente, lindo, pleno. E por que isso é útil pra gente? Porque quando isso acontece, eu tenho x vezes, tenho um valor vezes o outro assim em evidência, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer x, eu vou igualar cada uma a zero separadamente. Então, aqui, ó, x é igual e x menos 3 é igual a zero. E aqui vai ficar, ó, x é igual a menos 3 para falar como 3. Então, eu descobri, ó, de uma maneira bem mais rápida, quais são as minhas raízes, que é x igual a 0 e x igual a 3. Isso só foi possível por quê? Porque o meu c é igual a 0. Então, eu consigo pôr em evidência. Tem essa técnica.